Diz assim a palavra de Deus: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Até aí, você pode se assentar. Vamos ter mais uma palavra de oração. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Pai, que a Tua palavra possa cair num solo preparado pelas Tuas mãos. Livra-nos de sermos apenas ouvintes, mas praticantes. E livra-nos de qualquer vanglória ou prepotência, porque qualquer coisa que venhamos a ser ou a fazer, dependemos totalmente do Senhor. E que Teu Espírito Santo venha nos convencer disso nessa noite. E que de alguma forma, Pai, o Senhor possa ser honrado. Para a glória e louvor de Cristo Jesus, que nós oramos e Te pedimos. Amém. Meus irmãos, todo mundo sonha e faz planos, não é verdade? Seja planos na vida particular, na vida profissional, na vida familiar. Fazer planos e investir neles não é nada ruim, por assim dizer, né? Mas nós precisamos tomar muito cuidado. Embora planejar compete a nós, a resposta dos nossos planos vem dos lábios do Senhor. Aqueles que confiam em si mesmos, ou nos seus recursos, ou na sua capacidade intelectual, ou até mesmo financeira, podem estar correndo o sério risco daquilo que Tiago chama as nossas atenções aqui. Talvez na sua Bíblia possa estar dizendo sobre as incertezas dos planos humanos. Em outra versão fala da vanglória a respeito do amanhã, mas Tiago traz nesses poucos versículos, nesses 5 versos, particularmente até o verso 16, do perigo que é o que acontecia na igreja da sua época, mas que sem dúvidas é muito autêntico, ou seja, a temática que nós vamos ver que é muito atual. Já no primeiro século, o apóstolo Tiago, chamando a atenção da sua igreja, ele aborda esse assunto. Ele faz uma série de exortações que até então na época o povo alimentava uma certa prepotência ou arrogância ou autossuficiência nos projetos que eles faziam. Quando ele vai dizer no verso 13, né, ouçam agora, ou seja, ele chama a atenção desses comerciantes. E se você olhar lá no primeiro verso, capítulo 5, ele também vai dizer, ouçam agora. Ele vai chamar a atenção de ricos que confiam e colocam a sua dependência na riqueza. Ele chama a atenção da igreja para essa exortação. Ele vai dizer que nesse verso 13, né, no primeiro momento dessa atenção, ouçam agora, ou prestem atenção, ele vai dizer hoje ou amanhã. Vocês dizem isso, hoje ou amanhã. Aqui no contexto, no original, como se fosse um prefeito colocando o dedo no mapa e fazendo planos. Aqui nós vamos ficar tanto tempo, ou como os mercadores da época, aqui nós vamos estabelecer os nossos projetos, nós vamos ganhar muito dinheiro, enfim. E só uma curiosidade, na época do século 45, ano 44, 45 depois de Cristo, o imperador Cláudio, ele estimulou sobremaneira o transporte fluvial marítimo, facilitando muito com que importações e exportações fossem possíveis na época, diante da dificuldade do transporte térreo, né, que era muito dispendioso. Só que naquele contexto da igreja local, de muitas pessoas ali, tanto pobres e ricos, a gente já viu a diferença que Tiago condenava nesse sentido. Mas nesses versos, Tiago chama a atenção especificamente desses mercadores, cristãos que corriam o risco de serem materialistas, de serem arrogantes, de mapearem seus destinos e estadas com base na lucratividade
e sem referência principal à vontade de Deus. Como eu disse, é um tema muito atual. É algo que você e eu não precisamos ser muito rico, né, para fazer planos mirabolantes, mas as coisas pequenas, se nós consideramos ou não a pessoa e principalmente a vontade de Deus. E é importante lembrar, antes de mais nada, de nós considerarmos esses versos, que Tiago em nenhum momento ele está condenando acerca dos planos. Você deve planejar. Em nenhum momento ele está condenando os negócios, pelo contrário. Em nenhum momento ele está condenando o lucro. É lógico, o lucro desonesto é condenável, mas em nenhum momento ele está condenando o lucro honesto. Mas o que ele traz à nossa atenção, que pode aplicar na sua e na minha vida, é essa pretensão ou a vanglória de planejar qualquer coisa que seja, por menor ou maior que seja, qualquer coisa, por nós mesmos, e corremos o risco de sermos ateus práticos. Não sei se você já viu essa expressão, ateus práticos. Eu vou ler uma frase famosa de Bernard Manning, famoso pelo livro Evangelho Maltrapilho, não sei se você já leu, recomendo a leitura, muito antigo o livro, mas esse autor ficou famoso por uma frase que diz o seguinte, abre aspas, a maior causa do ateísmo no mundo de hoje são os cristãos que reconhecem Jesus com os lábios, mas ao sair pela porta o negam por seu estilo de vida. Isso é o que o mundo incrédulo simplesmente acha inacreditável, fecha aspas. Então esse ateísmo prático é aquilo que nós temos aprendido desde o primeiro capítulo de Tiago, é você confessar com a sua boca e viver de maneira incoerente com o que você professa. Isso é ateísmo prático. Então nos próximos versos nós vamos ver algumas exortações de Tiago que vai nos ajudar a viver de maneira sábia, esse é o escopo, né, que nós temos aprendido com esse livro, em total submissão, lembrando que ele ainda continua desde o primeiro verso desse capítulo sobre a submissão total rendida a Deus, especialmente naquilo que nós planejamos, por menor que isso seja, por mais simples que isso seja. E como eu disse, seja na área pessoal, familiar, profissional. E Tiago vai nos trazer um alerta que é contrário ao verso 16, olha comigo aí, o verso 16, agora porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, toda vanglória como essa é maligna, então eu vou considerar com vocês 3 pontos, dentro dessa passagem, como não viver de maneira pretensiosa, ou até mesmo maligna, ou arrogante diante de Deus. Primeiro ponto, verso 14, primeiro lugar, que eu queria deixar para nós nessa noite. Tiago nos exorta quanto à consciência da nossa própria ignorância. A consciência da nossa própria ignorância. Isso ele deixa no versículo 14, olha comigo, verso 14, ele vai dizer, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Se você sabe o que vai acontecer amanhã, me ensina, que eu quero aprender, que até hoje ninguém sabe. E Tiago deixa isso claro, você precisa ter a consciência da sua ignorância, você não sabe. No máximo, nos nossos dias modernos, nós temos o que? Uma previsão do clima, que nem sempre é 100%, uma previsão, porque o homem ainda não tem condição de prever. Na verdade eles deveriam mudar essa palavra previsão, porque eles não prevêem nada, prever é você ter a certeza do que vai acontecer e acontece como você preveu. A previsão do clima não é uma certeza absoluta, e aqui nós vemos que Tiago deixa isso claro, nós precisamos ter a consciência da nossa ignorância. Provérbios 27 verso 1 diz o seguinte, não se gabe, ou talvez na sua versão, ou conte vantagem do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Então jamais se gabe de alguma coisa amanhã. Já viu aquela expressão, contar o ovo na galinha? Ela nem botou ainda, a galinha pode morrer e nem botar. Então não se gabe do dia do amanhã, porque você não sabe, você é ignorante do que o dia de amanhã pode trazer. No máximo que Jesus disse, maldade, basta cada dia o seu próprio mal. Só Deus, meus irmãos, só Deus
tem essa prerrogativa de não só saber de maneira absoluta quanto ao amanhã, mas determinar a respeito do amanhã. Isaías 46, verso 9 e 10, diz assim a palavra de Deus: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Deus não é ignorante. Desde o início Ele já sabe, estabelece o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. Só Deus tem essa condição, essa prerrogativa. Segundo lugar, você precisa ter a consciência, não só da sua ignorância quanto ao amanhã, mas da sua fragilidade, de quão frágil é a sua e a minha vida. Tiago vai dizer, olha comigo, no verso 15, segunda parte do verso 14, ele vai fazer uma pergunta e já dá a resposta para nós, né? Que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. E olha que contraste, diante da nossa ignorância, há alguém que não é ignorante, que é Deus. Diante da nossa fragilidade, há alguém diante de nós que não é frágil, pelo contrário, não só cria, mas sustenta tudo e todos. Diante desse poder, da soberania de Deus, a pergunta do salmista, capítulo 8 de Salmo: o que é o homem? O que somos nós? Tem um amigo meu que fala uma expressão meio escandalosa, mas muito verdadeira. Ele fala assim: o que você vai fazer no banheiro? Você vai expelir, meus irmãos. Aquilo é humilhante, não é? Somos frágeis. Todos nós, não importa a posição que você ocupa, você precisa ir no banheiro, você precisa de comida, você precisa de saúde, você é dependente. Tiago faz e responde a sua própria pergunta: o que é a sua vida? Tiago novamente toma uma ilustração da natureza. Nós temos aprendido isso com ele, né? E aqui ele usa essa palavra, neste caso ele usa neblina, ou talvez na sua versão, que você esteja lendo, fumaça, ou vapor, mas no original a palavra é atmis, ou atmos, que traz a palavra que nós usamos para atmosfera, ou seja, vapor. E a ideia que ele traz aqui como vapor enfatiza essa natureza da transitoriedade da nossa vida. Nossa vida é transitória, ela vem e vai, rápido. Jó faz o uso de uma outra palavra, também nessa questão de rápido, né? Embora Jó não conhecia os atletas dos nossos dias, mas os atletas eram homens muito velozes. Olha o que Jó vai dizer. Ele diz assim: meus dias correm mais veloz que um atleta. Moisés, no seu salmo famoso, né, 120, ele escreve uma oração, ele diz assim: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Interessante que na Bíblia não fala de melhor idade, né? Quando você lê um salmo desse, você não vê que é a melhor idade. A pior idade, a mais difícil, é os anos de sofrimento. E é triste quando somente nesses anos de 70, 80 que a gente começa a cair a ficha. Quando jovem nós não pensamos nisso, que é o quê? Que a nossa vida é curta, é passageira. Já viu aquela piadinha, né? Tudo na vida passa, até uva passa. Ou todos nós somos passageiros, com exceção do motorista e o cobrador? Somos, meus irmãos, somos passageiros, somos peregrinos. Davi, em uma de seus salmos, escreveu: desde os meus dias, o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. O que é o comprimento de um palmo? 20 centímetros? O homem não passa de um sopro. Salmo 39, versículo 5. Nós vimos na liturgia da abertura, né, que Deus nos criou de maneira maravilhosa, misteriosa. Ele sabe tudo a nosso respeito. Olha que interessante, antes mesmo de formar você, Ele já sabia os seus dias.
havia determinado os seus dias, diante desse mistério da soberania de Deus, da grandeza de Deus, nós somos frágeis. Frágeis. Nossa vida é como um sopro. E é interessante, olhando por esse escopo de 80, no máximo 120 anos, na verdade, o máximo que o ser humano consegue viver, 120 anos, com muito sofrimento. Mas, voltando para essa pergunta de Tiago, você não sabe se amanhã você vai nascer vivo, na verdade. Talvez você tenha 20, 30, 40 anos. Talvez você vai viver menos do que 20, 80 ou 120 anos. Qual é a certeza que você tem que você vai nascer vivo amanhã? Observe a nossa fragilidade. Atentem para a nossa fragilidade. Pastor Samuel Vieira, em um artigo no seu blog, ele escreveu da dificuldade que nós temos de aceitar a nossa fragilidade. Ele escreveu assim: não é fácil ser vulnerável, deixar-se tocar, ser cuidado. O corpo antes tão elegante e viril se torna flácido e marcado pelas rugas. Não se gastou até hoje, né? Parando um pouco aqui no enxerto, tanto em cirurgias plásticas ou em formas que as pessoas tentam não reduzir, né, esse efeito que a gravidade causa no nosso corpo. Continuando, pior ainda, recusa a obedecer os comandos que o cérebro dá. Ele não caminha mais com desenvoltura e a própria mente eventualmente perde seu vigor. A memória e o raciocínio enfraquecem, vulneráveis. Queremos espantar o medo, nós que fomos tão ousados, não entendemos a própria tristeza e medo do coração. Como diz Santo Agostinho, a mente controla o corpo, mas a mente não controla a mente. Fecha aspas. Terceiro e último lugar, primeiro, reconhecer a nossa ignorância. Segundo, a nossa fragilidade. E terceiro, diante disso, precisamos depender totalmente de Deus. Totalmente de Deus. Temos essa consciência da nossa total dependência de Deus. Olha o verso 15 comigo. Ao invés disso, ou seja, ao invés de uma prepotência, de uma vanglória, de algo que você é ignorante, de algo que você é frágil, ao invés disso, Tiago vai dizer, deveriam, ou confirmem, ou declarem isso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos ou faremos isto ou aquilo. Ou em outra versão, se for da vontade de Deus, ainda estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Olha essa condição, se. Há uma condição. Se eu fosse você, eu marcava de vermelho essa condição, se. Uma condição humilde para nós, diante da nossa ignorância, da nossa fragilidade. Estarmos sujeitos não à nossa própria vontade. É por isso que Jesus nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade. A tua vontade. Se Ele quiser, se Deus quiser. Como disse Tozer, há uma doce teologia do coração que só se aprende na escola da renúncia. Enquanto você não renunciar, não abrir mão total dos seus planos, seja ele familiar, pessoal, profissional, se você não renunciar, você nunca vai ter. Você nunca vai ter a condição de cumpri-los, se for da vontade de Deus. Curiosamente, você nunca vai ver essa expressão, se o Senhor quiser, no Antigo Testamento. Você não vai encontrar, pode procurar. Mas é interessante como ela se repete no Novo Testamento. Não sei se você já percebeu isso. Eu vou ler algumas delas. Lá em Atos 18, 21, Paulo, ao partir, ele diz assim: mas ao partir, Paulo fez uma promessa. Olha só, Paulo fez uma promessa: voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ele faz uma promessa à igreja, mas sabe muito bem da sua ignorância, sabe muito bem da sua fragilidade e sabe muito bem da sua dependência, se o Senhor, se for da vontade de Deus. 1 Coríntios 4,19, de novo Paulo, olha o que ele diz: mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm, se o Senhor permitir.
De novo, 1 Coríntios 16, 7. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Filipenses 2,19. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Espero no Senhor poder fazer isso, enviar Timóteo. O verdadeiro cristão, meus irmãos, ele se submete a Deus. Eu tenho giriza de pessoas que falam até amanhã e não completam, se Deus quiser. Ou qualquer coisa, elas falam e não reconhecem a sua ignorância, muito menos a sua fragilidade, como se elas fossem detentoras de alguma coisa. Isso é arrogância, meus irmãos, isso é maligno. Nós precisamos tomar cuidado. Toma cuidado para você também não ficar usando de maneira torto direito, parece um maluco, não é isso. É nós reconhecermos que se o Senhor quiser, se Ele permitir, você pode começar qualquer coisa e terminar. Mas olha o poder dessa condição, se o Senhor quiser, nós não só vamos viver, mas vamos fazer. E acaso há impossíveis para Deus? Mas desde que você se submeta, desde que você o reconheça. Assim como Adelaide Addison, em um dos seus hinos, ela escreveu: seja feita a tua vontade, Senhor. Tu és o oleiro, eu sou o barro. Molde-me e me faça seguir a tua vontade, enquanto eu estou esperando, obediente e calma. Quantas coisas ou quantas consequências nós poderíamos evitar se tivéssemos mais paciência em esperar no Senhor, confiar no Senhor. Às vezes da boca para fora você fala: o Senhor tem o melhor, mas você não espera pelo melhor dele. Da boca para fora você diz: eu confio no Senhor, mas nas suas atitudes você está sendo um ateu prático. Não, meus irmãos, fazer planos é necessário. Faça planos, o melhor, nós aprendemos com Neemias, não é verdade? Faça planos, mas submeta, tenha consciência de sua ignorância quanto a esses planos. Consagre ao Senhor os seus planos. Você não sabe o que vai lhe reservar o amanhã. Você nem sabe se vai estar vivo amanhã. E isso remete à nossa consciência de fragilidade. Como nós somos frágeis. Uma pandemia não foi suficiente para convencer o ser humano da sua fragilidade, não é verdade? Me diz o que mudou na nossa nação. Me diz. Celebramos de novo o paganismo de um carnaval, não é verdade? Me diz. Se não for pela graça de Deus, a misericórdia de Deus, nós estamos perdidos. Não importa qual desgraça venha sobre nós, se nós não formos constrangidos pela graça de Deus, nunca vamos nos submeter a esse Deus, nunca vamos reconhecer a esse Deus, nunca vamos nos humilhar diante desse Deus. Somos frágeis, sua vida é curta, mais curta do que você imagina. Dependa totalmente de Deus, aprenda a depender de Deus, o único que possui o domínio do amanhã, e o único que possui o poder infinito de fazer muito mais do que você pede, muito mais do que você sonha, para que Ele seja glorificado e para que a vontade dEle seja feita. Encerro com as palavras de Jeremias, que diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pela Tua palavra, só ela, essa espada de dois gumes, que penetra no mais íntimo do nosso ser, revelando-nos áreas que nós precisamos nos submeter ao Senhor e à Tua vontade. Eu oro que o Senhor venha nos livrar de sermos ateus práticos, de falar algo com as nossas bocas e viver totalmente o contrário, não reconhecendo o Senhor
naquilo que nós fazemos, naquilo que nós planejamos, naquilo que nós sonhamos. Às vezes cantamos, oramos que queremos os teus sonhos, a tua vontade, mas vivemos de maneira incoerente, Pai, a isso. Pedimos perdão e pedimos a tua graça sobre nós, a tua misericórdia sobre nós. Livra-nos, Pai, do verso 17, embora não foi lido, mas deixa subentendido. Livra-nos do pecado, da omissão, de não, quando nós temos a oportunidade de fazer o bem e não fazemos, nós pecamos. E o bem maior é dar glórias ao Senhor. O bem maior é dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, se for da tua vontade, viveremos e faremos isto ou aquilo. Pai, ajuda-nos na nossa vida pessoal, familiar, profissional, a render ao Senhor, a abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos reinos pequenos e comparados ao imensurável reino do Senhor, comparável à tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Ajuda-nos a fazer isso com alegria, Pai, não como crianças birrentas, esperneando, fazendo pirraça, mas a fazermos sob o poder do teu Espírito Santo, confiando no Senhor, que não só conhece o amanhã, mas determina e sabe o que os teus filhos precisam e necessitam melhor do que eles. Ajuda-nos, Senhor, a rendermos totalmente ao Senhor os nossos planos, a fazer sim planos, mas a confiar que as respostas deles vêm dos teus lábios, Pai. E mesmo que o Senhor faça diferente daquilo que nós planejamos, louvado seja o Senhor. No nome precioso de Jesus que nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém, Senhor.